Bom dia. Hoje, em homenagem e protesto contra o fogo no acervo de Glauber na Cinemateca Brasileira, o texto Autocrítica de um Condenado da Terra, do Glauber Rocha, que é um dos grandes pensadores brasileiros. Então, um texto traduzido por Anita Leandro, que está no meu blog, Autocrítica de um Condenado da Terra. José Martí, Che Guevara, Frantz Fanon são intelectuais revolucionários do terceiro mundo. Os condenados da terra explodem depois do proletariado em 1917. A Rússia destruiu Napoleão, o czarismo, o capitalismo, Hitler. Depois da desagregação do capitalismo do Império Inglês, Fidel apareceu para destruir o imperialismo norte-americano. Fidel, o homem mais poderoso do mundo, força, beleza, inteligência, cultura, erotismo, o destruidor de Hollywood, Cia, o comedor de mitos da Lost Generation, um homem mais que Errol Flynn, Hemingway, John Wayne, Fidel Castro, Che Guevara, contra John, Bob e Ted Kennedy, não recebeu lições de marxismo, leninismo, trotskismo, stalinismo, maoísmo, etc. Fidel, absolutamente liberado, faz sempre sua autocrítica, comunizando seu mito com o povo. Ele não é um deus, o povo cubano chama amorosamente ele Caballo. Ele é a violência e o amor. Os dois maiores escritores hispano-americanos são José Martí e Alejo Carpentier. O século das luzes, Cuba entra na guerra de Angola com a liberdade revolucionária tricontinental. Che Guevara dividido entre o Cristo selvagem e o Marx, Engels, Trotsky não morreu no foco da Bolívia. Cultura terceiro-mundista explode nos anos 60. Intelectuais burgueses mais velhos tremem diante da Revolução Cubana. As novas revoluções são os filhos de Fidel, de Che, de Sartre, que escreveu L'Ouragan sur Cuba, o furacão sobre Cuba, sem ter entendido Martí e Carpentier. Fidel e Che se tornam objetos da crítica materialista europeia e vários intelectuais de vanguarda se deslocam para tentar decifrar a nova mitologia tropical. Guerras de independência. Tupac Amaru, Simão Bolívar, Toussaint Louverture, a Revolução Mexicana, Coluna Prestes. Golpes, guerrilhas, intervenções. Fidel e Che entram no bordel tropicalista num iate com alguns companheiros e fazem uma revolução socialista. Intervenções. Fidel e Che entram no salão tropicalista e fazem uma revolução socialista diante do Pentágono. O filósofo é um profeta. Lenin pôs em prática o sujeito de Marx e Engels. Mao, deus oriental, reconhece o materialismo marxismo-leninista. Também Fidel, que não era previsto por Lenin. O materialismo supera o tribalismo. Angola demonstra que a razão está com Frantz Fanon e não com Jacques Lacan. O colonizador é cada vez mais aterrorizado pela metralização dos condenados da terra, loin du Vietnã. Longe do Vietnã. O mundo não acabará com um apocalipse atômico. Angola paga o mesmo preço que Haiti, último quilombo, mercado de escravos. O presidente do Brasil, Ernesto Geisel, reconheceu o movimento popular de libertação de Angola. Parte 2. Fernando Pessoa era um poeta português de 4 cabeças, fascista e revolucionário, Dom Sebastião e Luís de Camões. Portugal descobriu o Brasil, país mais belo, mais rico da terra. O underground dos Estados Unidos. Eu sou baiano. Meu povo veio de Angola e na Bahia criaram a dança guerreira, capoeira de Angola. Mas existem também os galos guerreiros de Angola e etc. O leão de 7 cabeças. 1970, rodado no Congo, Brazzaville, cabeças cortadas. 1970, rodado em Barcelona e, claro, 1905, rodado em Roma. Rodado em Roma, o cineasta colonizado destrói o núcleo do cinema colonizador. Esquerdista, pequeno burguês, mesquinho, ilusionista, fascista, machista, oportunista, capitalista, nouvelle vague de Gaulle. Jean-Luc Godard. Eu vomito na cama de Langlois e na Rue Masson.
Jean-Louis projeta o seu sonho anarquista no Brasil do cinema novo, mas ele filma o Mais 68 na Roma Metrô. Jean-Louis Camoli projeta seu sonho anarquista do Brasil do cinema novo, mas ele filma o Mais 68 na Roma Retrô. O filme é lançado com opinião favorável da crítica. O Desmazelo de Cahiers de Cinema, Os Filhos da Nouvelle Vague, São Eduardo de Gregório, André Tequinet, Camoli, Garrel of Regressão. Nenhum grande cineasta francês está no PCF. Godard, depois do maoísmo ziga-vertovista, virou pesquisador. Agora ele tem uma câmera de vários olhos da CIA. Nós não precisamos disso. O cinema novo veio para destruir Hollywood e na Nouvelle Vague. Godard disse várias vezes que esse filme e Hollywood eram a mesma coisa. Depois da existencialista Karina, a materialista Wiazensky e o anarcomaoísta Gohan. Depois de número 2, o funeral da Nouvelle Vague. Pierre Paul Pasolini disse: eu exploro o cudo sobre o proletariado masculino. Eu fui morto por isso. A Nouvelle Vague explora as mulheres. Paris é o maior bordel do mundo. A prostituição universal, o cu e política. Eis aí a última questão dos intelectuais colonizadores que controlam o poder cinematográfico. Godard, perdido por Solanas, tentou comer o cinema novo, dizendo, com um grupo de Ziga Vertov. Glauber Rocha é um cineasta progressista. Ele disse também que o cinema cubano era imperialista. Em 69, Godard vem me ver na casa de Gohan e me disse, como se ele fosse o chefe de uma revolução. Ele dava uma de Trotsky traído. É preciso destruir o cinema. Jean-Luc, é preciso destruir o cinema novo. Terra em Transe. Tinha sido rodado em 66, antes de Regis Debray. Desde a primeira leitura achei La Révolution de la Révolution um livro provocador e dogmático, colonizador. Victor Hugo se passando por filho de André Malraux. Cinema novo, cinema Solanas, Guetinho, cine cubano, cine alien, cine torre, cine mexicano, cine afro-árabe. O cinema principal arma ilusionista do colonizador. O poder infinito desse meio de materialização dialeta da história, necessário, é a luz do terceiro mundo, Curisco é Che Guevara, Antônio das Mortes é Fidel Castro, Paulo Martins é Che Guevara, Fidel corta 7 cabeças do leão imperialista em Portugal. Fidel corta 7 cabeças do leão imperialista em Portugal. Espanha, Angola, os ciclistas franceses já trataram claro de filme imprecatório cometido em Roma, etc. Número 3, parte 3. Nenhum crítico europeu tomou conhecimento da situação política do Brasil. Os antropólogos socialistas têm meio à tradição antropofágica brasileira. Lévi-Strauss chama seu livro de Os Tristes Trópicos. Ele sim é um homem triste, não os tropicalistas, não Oswald de Andrade. Alguns críticos se tornaram especialistas de cinema terceiro-mundista. Depois do Brasil, Argentina, Chile, Peru, México, a história sempre conta as teorias revolucionárias da esquerda colonizadora. Árabes, asiáticos, africanos são os condenados da terra. O colonizado lembra Fanon, quer sempre estar no lugar do colonizador. A cultura produzida pelo colonizador não tem nenhuma utilidade para o colonizado. O estômago fala uma outra linguagem. Einstein foi comido no México. Artaud. Trotsky, o Eldorado não existe. Tragédia. O colonizado não mostrará ao colonizador a rota do Eldorado. Há séculos o colonizador mata, tortura, procura a via. Lévi-Strauss passou a metade da vida lá, mas ele não teve a coragem de deixar ser comido. A academia colonizadora é mais confortável. A França é um país pobre disfarçado com belezas notórias, erotismo sexy tradicional. A França é um país pobre disfarçado com belezas notórias e um erotismo sexy tradicional. É um país pobre, sem colônias, desemprego, imperialismo em crise, o terceiro mundo está no Champs-Élysées. A revolução virá da Itália, a renascença, porque a Itália é a cabeça do terceiro mundo, que come os bárbaros europeus. O imperialismo reflete antes os condenados da terra. É por isso que a terra não será destruída pela bomba atômica, porque o materialismo é criador, humanista. Depois de Angola, haverá outras guerras coloniais, mas a desintegração imperialista não será mais rápida. Depois de Angola, haverá outras guerras coloniais,
mas a desagregação imperialista será mais rápida, e nem a União Soviética, nem a China, nem os Estados Unidos quererão mais guerras. Diante de uma situação onde os homens começam a compreender que a violência não é um método humanista, é preciso ser otimista. O planeta é pequeno, pobre, ainda subdesenvolvido, os processos revolucionários são contraditórios, fim de século, morte da barbárie, nascimento da revolução. Um texto de Glauber Rocha.